Oi, gente, voltamos depois de um errinho técnico aqui, essas coisas que a gente toma essa surra da internet. Então, vou começar aqui o nosso áudio hoje. Estou um pouco assim ansiosa e nervosa para essa live, mas ao mesmo tempo muito feliz de fazer. É uma prova que eu escuto tanto falar. Eu acho que nós vamos abrir assim essa série de lives sobre assuntos de corredores, com chave de sim, com a cerejinha do bolo, com aquela que é a queridinha e a desejada por, acho que 99% dos corredores de longa distância. Eu vou chamar aqui para começar a conversa comigo o Mauri, um dos meus amigos virtuais, corredores, e no mundo da corrida, cada dia a gente conhece mais e mais pessoas e são excelentes amizades que a gente vai fazendo. Vou chamar ele aqui para participar conosco. Oi, Mauri. Vou abrir o teu áudio. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Viviane. Acho que agora nós estamos online, lá no... Acho que estamos no ar. Se alguém puder dar um feedback para nós, vou dar uma olhadinha aqui se nós estamos... Não está ainda, segundo o que... Agora está. Eu tenho um assistente aqui direto chamado Jucimara. Ela está assistindo lá no YouTube ou está assistindo no Instagram? YouTube. Ah, perfeito. Porque a gente vai aqui tomando essas pequenas surrazinhas, mas a gente aprende, né? E aí resolvemos começar logo com você, falando assim desse assunto super bacana, super legal. Eu peço desculpa ao pessoal pelo atraso aqui, e ainda estou apanhando desse sistema, dessas tecnologias todas por aí. Vou ligar o vídeo aqui, Mauri, quer ver? Ó, deixa eu colocar o vídeo que tu mandou. Então se o pessoal estiver nos assistindo, vai rodar conosco aqui essa música e um vídeo. Eu acho que vocês que fazem essa prova trazem essa imagem, né? Isso mesmo. Não está saindo o som. Não está saindo som? Para mim, não. Ah, então pode abrir o teu aí, porque eu vou ficar aqui procurando de novo, a gente vai perder o sinal outra vez. Pode colocar a tua música aí. A Sofia foi aquela que fez a noite. É o mesmo. É o mesmo vídeo, né? É. Bom, mas a gente está aparecendo. É isso aí. Algumas pessoas não estão conseguindo nos ver lá no YouTube. Você tem informação se o pessoal está conseguindo nos assistir? Não. Agora parece que sumiu um pouquinho, talvez seja a conexão. Eu vi o vídeo dela anterior. Ah, se tinha. Ela está tentando aqui, eu não sei se tem algum feedback, é que ela viu era o anterior, né? Era o anterior, né? Uhum. Pois é, o pessoal está me dizendo exatamente isso, que nós não estamos ao vivo. É isso aí, mas é assim mesmo, é a primeira, fui aqui para estrear com você, parceiro de estreia. Pois então, o que eu vou ter que fazer aqui? Acho que eu vou ter que encerrar e abrir de novo? Ô, João Paulo, não está aparecendo, meu filho. Dá uma bronca nesse filho aí. Eu acho que encerrar. Você tem um filho já desse tamanho? No StreamYard. Mas no StreamYard já fiz, funcionou? Eu não sei mexer no StreamYard. Será que eu fecho aqui e abro de novo? Maurício, eu vou fechar e vou abrir essa mesma janela que tinha funcionado perfeito nos testes, né? Ah, é porque minha conta está privada. É o meu YouTube que está privado. Peraí que eu vou ter que ir lá. O meu YouTube está privado. Bom, eu estou aqui, só me dá um alô. É que os testes... Ah, mais fácil, tá bem facinho, porque eu coloquei privado nos testes. Entendi. Entendeu? Tá tranquilo aí, Viviane. Você tomou o vinhozinho? Agora vai aparecer para todo mundo. Acho que agora o pessoal vai conseguir nos assistir. Sim. Eu estou respondendo aqui também. Agora.
Fiquei fazendo os testes, deixei tudo no privado. E, pessoal, se o pessoal está conseguindo nos assistir. Isso, agora sim, o pessoal disse que está conseguindo nos assistir. E, então, pessoal, pedir um pouco de desculpa para todo mundo. Esse banho de tecnologia, a gente testa, na hora fica nervoso e ainda acaba dando errado. Mas eu estou aqui muito feliz, estava conversando com o Mauri, nós conversamos bastante esses últimos dias, e resolvi abrir essa ideia de conversar um pouco com alguns atletas de corrida, motivar outras pessoas. E nós vamos começar, assim, com aquela princesa, com a sereinha, com a rainha das provas. É o desejo, acho que de 99% dos corredores de longa distância. A prova lá da África do Sul, que é a Conrads. Eu acho que desde que eu comecei a correr, que eu comecei a fazer prova mais longa, que o nosso amigo Nilcinho fala, Vivi, tu tens que fazer essa prova. Vivi, tu tens que fazer essa prova. E acho que a cada dia isso tem ficado mais intenso, essa vontade de fazer essa prova. Ô, Mauri, quer colocar a nossa musiquinha de novo? Eu vou colocar o vídeo para rodar outra vez. Você quer que eu rode? Coloca a nossa musiquinha aí, vamos ver como é que vai sair. Tá bom. Vamos lá, Vivian. Esse é o nosso hino, né? Esse é o... Mas tá vendo aí? Nada? Oi, não está aparecendo? Não, aqui não. Eu vou dar uma entrada aqui, vamos ver. No meu... Nós temos algumas pessoas assistindo, estão conseguindo nos ver. Ai, que legal. Vamos ver. Você entrou pelo live, pelo coisa, Mara? Ué, tá aparecendo aqui, Mara. Eu vou dar uma entrada aqui, vamos ver. No meu... Nós temos algumas pessoas assistindo, estão conseguindo nos ver. Ai, Tá sim, Mauri. Mauri. Mas a música não. Só o som que não tá, eu acho, saindo lá. O som tu não está conseguindo ouvir. Você tá aparecendo aqui. Ó. Sim. E agora vai. Ô, Mauri, Sim. vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre essa história, um pouco sobre a prova, um pouco sobre você. Calma, Mara. África do Sul, Vivi, né? Eu quero, As pessoas não sabem. Te parabenizar pela sua iniciativa aí, fico feliz de estar com você, para dizer também que é essa primeira minha tal live aí, né? Eu nunca tinha... A gente eu dou aula, faço um monte de coisa, mas nunca tinha feito essa coisa moderna chamada live. Eu te agradeço e o que você precisar, nós estamos às ordens. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar ler um pouco do comentário. Acho que o pessoal não está conseguindo nos ouvir. Miguel, vocês estão conseguindo ouvir o nosso áudio? Eu acho que está ouvindo aqui, eu estou acompanhando aqui de longe. Dando para ouvir. Certo. É assim, Vivian, isso é uma coisa, ainda mais que nós estamos aí, não deu nem uma semana da Conrads Legend e dos amigos da Conrad, que é uma coisa só, embora aparentemente separada, é tudo uma coisa só, então é um momento muito importante, né? Agradeço aí pela sua iniciativa. Eu posso dizer assim para você, talvez, como é que esse negócio me pegou, essa coisa de Conrads aí?
Puxa, Ô, Mauri, antes de você falar da Condes, vamos entrar primeiro. Quem é o Mauri? eu não sei ainda. Estou procurando. Não, eu sou o Mauri, corredor. Comecei com 45 anos, tenho 64. Sou casado, tenho um filho casado com Jucimara, tenho um filho chamado Gabriel, que foi comigo na 10ª, o pessoal conhece, 10ª Conrad, fez de 27 anos agora. E eu só acho que a gente busca a felicidade. A corrida, quando eu aprendi, eu tinha e sei lá quantos quilos, 105. Comecei num esforço em 2000 e me pegou um dia que eu, com 1 ano, eu já tinha corrido a primeira maratona em Curitiba, né? E isso foi interessante, porque... 1 ano que já estava na primeira maratona. Perdi o que eu estava andando lá num parque, em Campo Grande, chamado Parque de Nações Indígenas, lindo. Minha família é do Mato Grosso do Sul, eu sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Maracaju, uma cidade da melhor linguiça do Brasil. E daí, um dia eu comecei assim, falei, tô cansado de andar para perder peso. E comecei a trotar e não parei mais. Impressionante. Não tinha, você é treinadora, não existia nada dessa coisa muito de assessoria. Inclusive, eu te conto que eu li na internet, cara, pô, como é que era? E daí falaram sachê de carboidrato. Eu fiquei pensando, que bicho que é esse? Será que cozinha um macarrão e põe num saquinho e leva? Eu não sabia o que era sachê só para você ter uma ideia. E daí em 2003, entrei numa equipe, conheci o Edinaldo, entrei numa equipe chamada Quero Quero, que é uma família, é um negócio, não tem assim, né? Falando uma equipe, um Facebook, um negócio, é um grupo de amigos que tem por mais de 10 cidades do Brasil. Entrei, a gente começou a correr a volta à ilha, e aí eu fiz um treino, e isso conjugou com a minha vida. Minha vida sempre foi dedicada à causa ambiental, à causa de gestão das águas, dos recursos hídricos, comitê de bacia, envolver pessoas, defesa, sempre uma questão muito pública. Nunca trabalhei no setor privado, né? Sempre com políticas assim muito claras e tal. E me dediquei e a corrida veio com isso. Daí em 2005, eu li uma reportagem, jamais imaginava que corri 2001 a maratona, como é que eu vou correr esse negócio de ultramaratona, mais que 45? Parecia um bicho, né, de 7 cabeças. Assim, então esse sou eu, né? Sou engenheiro florestal, então todo mundo gosta, mestrado, não sei o quê, mas não é tanto. O que importa é a gente a corrida ter entrado como para complementar a vida da gente e mudar a cabeça, ser mais persistente, mais tolerante, mais feliz com a vida. E é por isso que eu te perguntei, antes da gente começar a falar sobre uma ultramaratona, né? É importante a gente entender que alguém que hoje faz uma ultramaratona, um dia começou caminhando. Então, se você está aí assistindo esse vídeo hoje, pensando, eu não corro, né? Nunca corri. Todo mundo começou um dia sem nunca ter feito antes. Começou caminhando, começou com pequenas distâncias, começou gradativamente, e aí quando o bichinho do mosquitinho da corrida pega, não tem mais jeito. Pegou, e aí esse negócio vai contagiando, e quando a gente vê, foi, né? E sem muito pensar, foi. Acho que hoje, né, as pessoas veem falar muito sobre maratona, sobre 42 quilômetros, até porque nós temos um calendário nacional e mundial lotado de provas, né? Mas há 20 anos atrás, a gente tinha que selecionar quais eram as provas que existiam, eram muito poucas, eram pouquíssimas provas, e então, hoje em dia a pessoa já fala, quero fazer 42, mas antes não tinha isso, antes era correr, emagrecer, né? Ficar saúde, qualidade de vida. E aí eu acho que o resto vem acompanhando, vem junto. Qual peso tu tinha antes, Mauri? Eu acredito que eu já estava com 105, ia para 110, né? Uhum. E sempre aquela batalha da época. Hoje eu acho que ainda tem, porque hoje a obesidade anda muito alta do pessoal ainda. A gente vê os brasileiros com essa coisa fast food e tudo, né? Então a gente fazia o que eu chamo aquele negócio, como é que chama? Sanfona, emagrecia e engordava. Uhum.
esporte final de semana, não sei o quê. Daí eu fui persistente, andava, escutava música e isso me transformou, assim, porque a corrida, eu falo, Viviane, é a coisa mais, eu acho que dos esportes, o mais democrático, né, e mais em conta, muito embora as corridas oficiais não são tão baratas, né, mas é barato, se você levar em conta uma ligação de telefone, um negócio, ainda é barato do ponto de vista, porque os impostos sobrecaem, eu até falava, por que é tão caro? Sobrecaem sobre isso, mas encarecem, mas você botou, se você não quiser participar de prova, você vai para o parque, põe um tênis, um calção e vai embora, né? Não incentivo ninguém a fazer na pipoca, mas é assim, é um esporte muito democrático. Qualquer outro, você vai ter uma certa dificuldade se você viaja, né? Vai ter que achar uma piscina. Na verdade, o caro ou barato, eu sempre falo assim, depende de qual peso que você está colocando na balança, né? Porque quando você compra saúde, então você não está pagando caro, mas o dinheiro, o maior dinheiro que a gente acaba gastando é em tratar depois de já estar doente. Se a gente fizer o inverso, a gente acaba não gastando, a gente acaba fazendo prevenção, né? Então essa prevenção acaba saindo bem mais barato do que o tratamento lá no final das contas. Então, não posso deixar de fazer essa ressalva. É a saúde, né? Eu, por exemplo, me considero assim, feliz com tudo, graças, eu nunca tive uma lesão, para você ter uma ideia. Sempre corri na paz e pensando no meu corpo, no meu dedão do pé, no minguinho, na minha mente, no cabelo, e tive muita sorte durante esses 20 anos aí, né, completa. Então, eu digo assim, você está fazendo uma prevenção, porque o que eram os nossos pais, não sei a geração bem de hoje, né? Era apresentar, de repente, a aposentadoria para poder começar a cuidar. Aí talvez já é tarde, né? Com certeza. É tarde. Então, e depois é o seguinte, né, Viviane? Você faz a primeira, que eu digo o seguinte, você faz a primeira corrida, seja de 5 e 10, parece que um bicho te pega, aquela endorfina gostosa de tomar um banho depois, você fica com, assim, uma coisa muito forte por dentro, você se empodera, vamos dizer assim, a linguagem, você fica poderoso, se sente forte, né? E isso é importante. E as outras corridas também, todas são assim, mas vamos lá. Cada uma tem o seu saborzinho especial, né? Tem a sua importância. Porque é uma escadinha que a gente vai fazendo assim. Uhum. Só eu vou dar boa noite aqui um pouquinho, que eu deixei a janela de conversas aberta. Quero agradecer todo mundo que está assistindo aqui conosco. Miguelzão, obrigado. Miguel é um grande incentivador. Inclusive, que eu faça essa prova, além do Nilson Lima. E a Marcinha, que eu não sei se a Márcia está aqui conosco. Jax, bom que estás aqui conosco. Jax também é outro atleta de longa distância. Ama provas de longa distância e... aqui conosco o pessoal está chamando muito o Mauri de embaixador da amizade, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, acho que esse nome caiu muito bem, porque realmente também é uma pessoa, por mais que eu tenha conversado, conheço há pouco tempo, a corrida, ele enxerga a corrida, ele vive a corrida da mesma maneira que eu penso ser a corrida, né? É saúde, é diversão, é amizade, é sorriso, e cada um na sua, cada um no seu objetivo, mas principalmente sendo feliz com aquilo que escolheu. Eu acho que é o ponto principal dessa live ter saído assim tão rapidinha, né? É o pensamento igual com relação à paixão que a gente tem por correr, o benefício que isso traz para a nossa vida. Quer falar um pouquinho mais sobre a Conrads, como é que foi aplicado pelo mosquitinho da corrida. Ele foi lá e tum, Maurício se apaixonou pela corrida. Fez uma maratona, até de uma certa maneira, quando a gente fala no histórico sobre corridas, de uma maneira rápida, né? Depois foi parar lá na ultramaratona. Gente, a Conrad são 90 quilômetros, né? Não são 10, não são 5, são 90. De 2001, Vivian, já daí fomos, o Enderaldo Assim, antes de mais nada, agradecer os amigos que estão aí, o Miguel, a gente vai ampliando. Eu digo que a corrida lhe proporciona um compartilhamento de felicidade, de amizade muito grande, né? Nós estamos num momento complicado no Brasil, de muita divisão de opiniões, além da pandemia, e eu acho que até essa legenda, amigos da Conrads, é para isso. Nós temos que
não vou dizer separar, mas viver pela esperança e não pelos, né, ataque, intolerância. Você olha para um, por que você está me olhando? Eu falei para você, tudo é muito estressante, um momento difícil. Então, a corrida é isso, olha aqui, ó. Esse eu não lembro que ano que é, já com a camisa minha aí esse ano é a 95ª, né? Não sei como é que eles vão fazer para o ano que vem, porque o Nato entra daqui a pouco e pode dizer, nosso embaixador, Nato Amaral, como é que vai ficar a 95ª, Conrads? Vai ser comemorada junto com o centenário ano que vem? Porque não teve a legenda, né? Mas não teve a 95ª. Minha intenção era... O Nato vai conseguir esclarecer melhor isso para a gente, mas para quem está chegando aqui agora que nunca viu falar sobre essa é uma prova que começou no ano de 1921, lá na África do Sul, né? Alguns amigos que saíram para correr em homenagem a alguns amigos que eles haviam perdido na guerra, e depois, o ano que vem, seria o ano 60º da prova, só que na contagem mesmo oficial da prova, esse ano seria o 95 e não o 99, porque durante a Segunda Guerra Mundial, por 4 anos, não houve a prova, né? Não aconteceu a prova. E agora, mais uma vez, um outro motivo, nós não acontecemos presencial a prova do ano 95. Seria 99º, né? Se for a contagem cronológica, a gente tira os 4 anos da Segunda Guerra Mundial, ficamos com 95 anos. Ano que vem, 60º, ninguém sabe se vai ficar com o nome de 100, se vai ficar com o nome de 95 ou de 96 mesmo. Não. O número da prova seria a 95ª, de prova. Agora, o centenário é porque não é o centenário, a 100ª prova, é o centenário de aniversário, porque ela começou em 1921, né? Então, é o centenário ano que vem. Então, para mim, a minha esperança é que fosse 2 em 1, igual nós fizemos a legenda agora e o amigo das cordas. 2 em 1, irmania. Agora, ela é emblemática, né? Quando eu só para te dizer como é que ela me pegou, eu li uma reportagem na Contra-Relógio e ficava imaginando o que é isso. Hoje já tem muitos brasileiros fazendo, né? Nós chegamos aí, o Nato pode dar mais preciso, aí a ter 200 e poucos brasileiros, é a segunda delegação, e lá em Durban. Então, era uma prova, como você esclareceu, que nasceu aí em 1921, pelo esforço, tinha 40 e menos que 50 concorrentes, poucos terminaram, foi o Vic Clapham que inventou, vamos dizer, esse desafio, é em Durban, que é no Oceano Índico, na África do Sul, e vai até Pietermaritzburg, que hoje eles chamam tudo de Maritzburg, que é uma cidade, claro, a 90 quilômetros aí. Então, um ano ela sobe, outro ano ela desce, mas no fundo é tudo uma coisa só aí, o mapinha. Eu acho que o esforço depende da preparação, não tem essa, esse ano é subida, não quero ir, esse ano é descida. Aqui está o mapa, né, vocês veem aí, a distância sempre, ela muda 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e essas colinas que estão aí, sino de Durban, que está bem no oceano, tem a qual os rios são, que eles chamam a Big Five, por coincidência, as grandes 5 são as mesmas Big Five dos Big Five o elefante, a girafa, dos animais lá, isso é uma coincidência muito grande, né? Depois a Fields, cada uma delas tem uma elevação, em média a gente sobe aí quase 900, entre o nível do mar até lá em cima, 900 metros, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Mauri. Você citou ao pessoal onde que acontece essa prova, né? A imagem, não sei se vai ficar... Não sei se vocês... Aqui, o que está aparecendo aqui, este baixo, é a imagem de Cape Town, tá? Aqui. Eu botei aqui a África do Sul, né, de maneira geral, e coloquei 2 pontinhos ali cor-de-rosa. A Vivian está trabalhando bastante, eu tentei mandar umas fotos aí, contribuir. É em Durban, onde está aqui quase essa província amarela à direita, né? Tem os 2 que você colocou, Durban aqui rosa, né? Depois Pietermaritzburg em rosa novamente, essas 2 cidades. Tem uma curiosidade lá, que eu vou falar à parte. Vocês estão vendo aqui em vermelho uma roda no meio da África do Sul? Tá vendo? Chama Lesotho. Lesotho é um dos poucos países, tem vários, mas poucos assim, que ele é um país rodeado de outro país.
Ele é um país como uma ilha dentro de... Eu tenho amigos lá, nunca consegui ir por dificuldade de visto. E outro também que fica, eu conheço aqui, fiz um curso à direita, chama Suazilândia. Fiz um curso de água transfronteiriça aqui antes de fazer a Conrads. Então, é interessante, são essas duas cidades aqui. Essa foto é da cidade do Cabo, onde nós vamos depois falar dessas preciosidades que tem a África do Sul. Então, podia voltar naquele mapinha que tem as duas, aí o trajeto. Então, o trajeto é esse, tem as várias cidades, né, que a gente passa. A prova é emblemática, porque é cheio, não todo o trajeto, podemos dizer 70%. Tem pessoas, tem região que está muito fora das... de 60 a 70, nunca vi isso, mas por estar lá, ter corrido 12 anos já lá, eu acho que é uns 70%, 60, 70% que tem pessoas durante o trajeto. Olha, vocês não podem acreditar quem nunca foi, porque eu estou falando muito, vocês me desculpem, quem já conhece aqui, né? Miguel, todos os amigos, mas a minha missão aqui com a Vivian é trazer pessoas para isso aí. Não é falar para quem já correu já sabe, mas ela é uma... Despertar curiosidade nas pessoas, né? Quando eu fui, né? Fui, conhecia pouco, fiz em 10 horas e tanto, porque tirei foto até das formigas, tirei foto de todo mundo, tinha brasileiro. Tem gente quase todo o trajeto, fazendo churrasco, servindo as pessoas, famílias dando apoio. Nós temos, eu ia deixar isso para depois, mas já vou falando aqui, 43 para mais estações de atendimento. Aqui também está um perfil, né? Não se assustem aí os novatos, não é tudo isso, tá? Eles exageraram no mapa, é um pouco mesmo. Na verdade, são 90 quilômetros de diversão. Veja isso é uma distribuição entre 40 quilômetros, onde está esse morro aí, da saída. Durban está no ponto quase zero, e depois vem... Então, é em 40 quilômetros, né? Então, não é assim, é difícil, merece preparação. E aqui estão os que chamam as 5 rios, né? As 5 montanhas, os 5 elevações, rios, e 5 que tem. Então, durante todo o trajeto, vivem nossos amigos, é uma maravilha. Você não fica... Imagina, nós fazemos ultramaratona. Aqui, todo mundo tem uma esperança, tem um conhecimento. Mas vocês já viram 25 mil pessoas correndo? Antes era 50, né? Nós vamos em algumas aqui do Brasil, a BR-135 e outras aí que eu já fiz, tem 200, 300, mas você nunca está correndo junto com alguém. Lá, ao contrário, você nunca está correndo, você sempre está correndo em um cardume de gente. Você não tem tranquilidade. Como professora, eu não podia passar batido por esse gráficozinho, porque a gente sempre fala para o aluno, se inscreve numa prova, dá uma busca... o percurso, a altimetria do percurso e acompanha, porque é importante a pessoa que vai treinar para uma prova saber o que ela vai encontrar, né? Não adianta eu treinar 90 quilômetros na beira-mar, né, nível 0 do mar, e encarar isso depois. Então, alguns treinos específicos que vão te ajudar a enfrentar, mas, como ele falou, eu não conheço a prova ainda, espero um dia poder fazer essa prova, porque com certeza é um dos meus sonhos. Vamos tentar. E vamos lá. Então, assim, é importante você saber o que você vai encontrar. São 90 quilômetros de diversão. Também é muito importante falar que não é simplesmente se inscrever numa prova, né? O Mauri vai falar sobre isso conosco. Eles pedem um requisito de quilometragens antes, de tempos de prova antes, para poder garantir a segurança do atleta que vai fazer a prova, né? Exatamente, é isso. Ela dá você tem, geralmente abre em setembro, né? O ano que vem já está 13 de junho, se não me engano, né? Tem outra coisa assim, você dizer por que ela é emblemática, né? Por que ela é emblemática se nós temos tantas ultramaratonas? Você veja aqui, tem olha aí, ó. Isso é inacreditável. Tem gente, essa direita, né, que é o cardume de gente que eu chamo, dizer, pô, mas como é que eu vou correr nessa montanha? Não, é que é uma foto, né, mas isso para mostrar que você não está sozinho nessa prova, além da família que está te acompanhando do Brasil, os amigos na África do Sul que foram com você, os familiares,
você está num bloco de energia junto, de pessoas de 60 países, de várias línguas, e tudo que você conversa, você tem do lado sempre alguém para você trocar um sorriso, receber um abraço. Aqui à esquerda está largada, né? Outra, onde aquela música, o hino, né? Xoxoloso é um hino que tocou aqui, que a gente chama um hino, toca outros, toca o hino da nação, toca vários, a carruagem de fogo, mas essa é emblemática porque é uma canção muito antiga, da época que os mineiros, ou trabalhavam em Joanesburgo, principalmente, Johann, e iam para sua volta, iam de trem para suas casas, ficavam 4, 6, então a música dos mineiros, e aí transformou-se, é uma música muito conhecida lá, uma canção, eu não diria uma música, uma canção, e ela não tem quem não chore, escutando essa música no dia da largada, né, Miguel? Aí o Miguel, se estiver escutando. Eu que não fiz a prova, já fiquei emocionado ouvindo a música, vendo essas imagens com esse tanto de gente correndo. Meu Deus, já fiquei emocionada, imagina presencial. E outra, nos dias anteriores, quando principalmente em Durban, eu nunca fiquei em Pittsburgh de dormindo, porque é um ano que desce, a gente vai de ônibus, tá? A organização é uma organização fantástica. Eu já corri algumas provas, mas eu não conheço todas, né? Não sou assim. Mas tem o ônibus que te leva na outra cidade. Mas em Durban, o Miguel até já publicou, e outras pessoas, tem os dias anteriores, os 2 dias, que é a costa, onde o pessoal fica ao longo da praia, eles saem aqueles grupos cantando assim, correndo um dia antes. Eles correm um dia antes. Nós temos, né, dona treinadora, que descansar, fazer. Eles não estão nem aí. Olha, e para lá, para o sul-africano, é uma alegria. Eu já vi famílias levando o pai ou o avô na porta do ônibus para subir. Como aqui no Brasil. Se o cara pergunta, você é corredor, maratona? Ah, então você já fez a São Silvestre. A São Silvestre aqui é um emblema, é emblemático, parece, para nós. Hoje em dia nem tanto, mas é. Lá é a Conrads, todo mundo é uma esperança em fazer, né? São muitos atletas e 25 mil pessoas correndo. Detalhes, assim, eu falo, só para te dizer, assim, por quê? Porque tem essas estações que ela é emblemática, você colocou aí as medalhas. Nós vamos voltar nas medalhas. Ali você botou menos, hoje são 8 medalhas, mais a back-to-back, aí são 6 somente, tem mais 2, porque ao longo do tempo ela foi criada com uma medalha, que chamava essa que está no centro, aí em cima, que é a de prata, em 1921. Depois veio alterando e sendo incluído em homenagem às pessoas, e são medalhas por tempo, né? O ganhador é medalha de ouro, depois vem, tem uma sequência aí, vem para quem faz até 7 horas, daí tem para as mulheres também, as 10 top, os 10 top. Então, são medalhas. Eu me dito que me tornei um pangarezão, né? Gosto disso. Não é nem um demérito com os cavalos velhos, não, né? Que eu tenho mais dessa última aí, que também é a Vic Clapton. É o que inventou o primeiro que inventou a maratona, né? Então, é lindo. Você pode buscar quem é mais competitivo, como tem brasileiros de todas as matizes aí, buscam medalhas, tem um conjunto de medalhas. Então, isso é um diferencial. E um diferencial, você vai lá, Vivian, daí você faz o centenário, vai ter uma medalha especial para o centenário. Daí você fala, puxa vida, no outro ano, se eu voltar, eu ganho, além da medalha normal, do meu tempo que eu fechar, eu vou ganhar uma que chama back-to-back, que não está nessa lista, é uma medalha só quem faz, a partir de 2004, só quem faz a ida e volta, vamos chamar assim, ou a subida e descida, ou a descida e subida em 2 anos consecutivos. Então, ela é muito atrativa, imagina, não é você vai em Boston, vai em qualquer outra maratona, é uma medalha, pode fazer 10 vezes, você sempre vai ter a medalha das 10. Essa é uma medalha que ela te incentiva a fazer de novo. Conquistar, seja para quem é mais competitivo ou não, né?
Ah, Então, mas vou te falar aqui, vou usar o termo que tu falou aí, que eu não gosto muito dessas classificações, né? Mas eu também quero ser uma pangarezinha dessa aí para chegar lá no final e ganhar uma medalha dessa. Não gosto muito dessas separações, eu acho que todo corredor é corredor. Uns correm mais rápido, uns correm mais lento, uns correm distâncias mais longas, uns correm distâncias menores, mas todo mundo é corredor. Mas essa, esse esquema aqui, ele dá um brilho nos olhos da gente, né? não, mas eu digo o seguinte, não é demérito nenhum. Eu digo o seguinte, eu já acho que eu já fui corredor, assim, É, treinado. Eu cheguei em 9, continuo corredor, mas um corredor mais que está, né, ali, não posso dizer isso, a gente chama pangaré, mas é uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Mas já o meu melhor tempo lá ia fazer abaixo de 9, nunca consegui. 9,18 ou 9,28. Eu não marco muito essas coisas. E para mim foi bom. Meu sonho, quem sabe um dia eu volto a treinar. Eu digo o seguinte: quando você treina sério, você alcança o objetivo. A minha treinadora, chamada Mirella, que é Galvão, aí de Santa Catarina, que é a distância, ainda bem, porque daí ela só me manda a planilha, não fica no meu pé o tempo todo. E é do meu irmão também, Paulo, e daí ela me manda para mim e fala: você pode, claro, mas daí tem que treinar muito. Quando você treina muito, eu digo o seguinte, muito puxado, a gente com a idade, eu estou com 63, chegando a 64 agora em julho, a tendência de lesão é maior, né? O desgaste, eu já estou com 20 anos, então, eu quero fazer abaixo de 9, que é uma medalha sonhada. Eu acho que não dá. O risco de eu machucar, eu tenho um problema no calcânio, é muito sério. Eu vou ter que parar 3, 6, 9 meses. Então, eu prefiro correr assim. Então, essa coisa olha, assim, das medalhas, ela é emblemática. Tem um dia antes, então vamos falar assim de coisas emblemáticas. Um dia antes, você viaja, quem for lá, faz um tour em todo o trajeto da Conrads. Você conhece cada subida dessa, você vai no ônibus que com os brasileiros organizaram, aí o Nato e outros têm um intérprete em português, comenta cada ponto. Você para num lugar que chama Museu da Honra, né? Wall of Honor, que é onde você pode deixar o seu nome lá, desde que paga 300 rendas, não é muito, deixar o seu nome lá, depois você vai mostrar aí. Depois você vai conhecer, perto de Pittsburgh, vai conhecer o museu da Conrads, onde tem todos os ganhadores, uma coisa fantástica, a loja tem... Então, aonde que eu não vi prova que tem isso no mundo, com o meu pouco conhecimento, né? Ou o meu conhecimento melhor que outros. Toda essa... E outra, uma segurança absoluta. Você tem aí ambulâncias, um monte de ambulâncias, 15, 16, UTIs, um helicóptero, motos para atender. Se você quebrar, né, que a gente chama, um determinado momento vai passar um ônibus e vai te abrigar, uma van. Tem os pontos de corte, né, que a gente não falou, são 5 pontos de corte. Se você não chegar em determinado tempo você é obrigado a parar, é interrompido sua corrida, mas você vai para dentro do ônibus que te leva. Então, ela é muito confortável, muito segura. Organizada, né? Muito organizada, né? São 100 anos. Que é a rainha das ultramaratonas, né? 100 anos fazendo, e eles são muito organizados, o pessoal da África do Sul, né? Então, deixa eu fazer uma entrada aqui nos comentários que eu estou lendo aqui. Tá bom. A Dindinha está aqui acompanhando e ela é minha tia, ela adora viajar. Ela é professora de geografia. Ô, Dinda, vamos fazer um passeio lá na África do Sul, vamos? Aí pensando aí, Dindinha, ela é mais corajosa, ela gosta de uma viagem. Que seja para me acompanhar, mas acho que vai ser uma companhia excelente. Sua tia? É. Dinda? Ela gosta bastante de viajar e acho que seria um passeio bem bacana. Conte comigo. Olha, eu levei, como é que chama sua tia? Ela chama Irene, mas como ela é madrinha da minha mãe, todo mundo chama ela de Dindinha. Então a família toda chama ela de Dindinha. Dindinha, vou te dizer uma coisa. Além de eu gostar muito da África, a África do Sul é talvez meu segundo país, eu ia morar lá, quando o país estava muito conturbado aqui. Eu
Tenho amigos em Cidade do Cabo e fiz tudo levantamento para ver se dava para mim ir para lá. Bom, eu levei minha mãe. Em 2015, minha mãe tinha 90 anos. A imagem da tua mãe, deixa eu ver se eu tenho a imagem tua aqui com ela. Eu levei, nós fomos passear, tia, lá. Então, é uma coisa muito agradável. A gente foi na cidade, olha aí, minha mãe. Ela é uma fera, está com 93 anos agora, está em Campo Grande, eu moro em Curitiba. Ela foi comigo, nós fomos na Cidade do Cabo, que depois nós vamos falar. Quem for com família, claro, a crise pegou tudo, mas, puxa, parece que os brasileiros sonham. Imagina, 1.600 se inscreveram na Legendas, numa crise, né? Então, a corrida é emblemática. Dê um jeito de o ano que vem levar, além da minha mãe ter ido nesse ano, nós fomos aí, e aí fizemos um safari, num Game Reserve, depois ela foi em Durban comigo, né? Então, é um país, Cape Town, essa cidade, a Cidade do Cabo, é uma cidade assim, não vou dizer comparada, mas ela é tão bonita, cada cidade tem, mas comparada assim, pelo atrativo, como o Rio de Janeiro, né? É muito organizada, não é uma cidade pesada como o Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa, mas sempre tem aquela coisa parecendo a violência. A violência também tem na África do Sul. É uma violência que eu digo um pouco diferente, né? Não chega tanto a arma, chega, mas não é naquela violência que a gente tem a ojeriza aqui, né? E daí fomos para Durban. Depois, na 10ª, dona, dá para vocês, quem for aí, eu já vou adiantando, tem que ir num safari, num parque. O melhor dele chama Kruger Park, que é um parque, Kruger, como diz meus amigos, parque, que é um parque fantástico, ele não está tão longe, o país não é grande como o Brasil, um terço, né? Um terço do Brasil, são 58 milhões de habitantes, mas você não vai perder nada quem puder ir. Pelo menos na primeira, se não puder fazer tudo, na segunda. O custo, eu vou falando antes, é um custo Brasil. Comida um pouco mais barata, hotel mais ou menos como a gente fica, tirando a passagem como se fosse, de repente, fazer uma maratona em uma outra cidade do Brasil, aqui na América Latina. Nessa brincadeira até minha mãe já topou aí. Ô mãe, vamos dar uma passeada. Correu os 90 quilômetros, eu nem vou convidá-la, porque ela não vai nem para fazer uma prova de 5. Mas você pode levar eles lá, tem que você contrata e tal, ou um motorista, eles param em alguns pontos, se tiver. Minha mãe foi me ver nos últimos 15 quilômetros, porque o meu amigo lá, um grande amigo, Anthony, foi no hotel, pegou ela, sem falar inglês, nada, minha mãe não fala, ela sabe que fala, ela acha que fala. Levou ela até os últimos 15 quilômetros, ela ficou me esperando. Então, tem alguns pontos que você cruza, é muito trânsito, mas dá para cruzar, então sua mãe pode ir. Olha, quem puder, eu na minha 10ª, foram quase 20 pessoas comigo, né? Cada um da sua forma, entre familiares, meu irmão, meu filho, e outro foi fantástico. E minha equipe quero, Edinaldo. E o ano que vem eu fiquei sabendo, por conta desses amigos da Conrads, que eles vão novamente, por causa do centenário. Por que eu estou misturando os assuntos assim, Vivi? Porque se você levar os familiares, alguns da família podem correr um dia antes. Não sei se o Nato já está aí, tem um nome de uma prova festiva, que todo ano eu falo que eu vou correr e não corro, que é uma prova de 10 quilômetros, você pode fazer 5, você sai com uma medalha de lá. É uma prova para jovens, tem muitos escolares, é uma prova... O Nato está aí, pode dar esses detalhes. É uma prova para as pessoas, como é que ela diz? É uma prova solidária, né, Nato? Você me ajuda aí, porque você é o estudioso da Conrads. Eu sou estudioso, gosto muito da África do Sul, mas não conheço detalhes bem da Conrads, você tem um livro sobre isso. Gostaria que falei demais aí. Gente, vamos abrir espaço então aqui agora para o Nato Amaral falar. Na verdade, eu conheci ele só das redes sociais, da internet. Sou uma admiradora, né, do trabalho que ele faz, tanto como atleta, e leva o esporte, então, leva a bandeira do Brasil por onde vai, então, isso não tem como a gente não ficar emocionado quando vê um atleta brasileiro chegando com a bandeira do Brasil. E eu estou muito feliz aqui de receber vocês dois para conversar, e nós vamos abrir um espacinho
porque o Nato, além de correr a prova, ele fez um estudo muito bacana sobre a história da prova, né? Então, muito bacana a participação dele aqui conosco agora. Obrigado pelo convite, Vivi. Obrigado, Mauri. É uma honra estar com vocês dois aqui, com tantas pessoas nos assistindo. Vamos lá. Exatamente, eu estava acompanhando a conversa de vocês, bastante agradável. Exatamente o que você gostaria que eu comentasse, Vivi? Estou à disposição. Então, eu acho, primeiro eu queria que tu se apresentasse para quem não te conhece, né? Para quem não sabe um pouco da sua história, uma corrida, porque o Nato é o embaixador da Conrads no Brasil. Então, ele tem um vínculo, assim, bem bacana com a prova. Eu vou até tirar um pouco o Mauri da imagem, vou colocar a imagem do Nato com a bandeira do Brasil chegando, porque se você gosta de corrida, aí, Nato, aquele brasileiro vai ficar emocionado com a imagem. Então... Nato, só aí não vai, cuidado, você pessoal explica o que é embaixador, senão o pessoal vai começar a pedir visto para você de entrada em Lesoto. Tá bom, eu fico aqui tomando uma água. Tranquilo. Vamos lá, eu sou o Nato, como a Vivian falou, estou com 48 anos e, por profissão, sou engenheiro civil, tenho uma empresa de engenharia e estou envolvido no mundo da corrida desde 1997. E participei, eu tomei conhecimento pela primeira vez da existência da Comrades em 99, portanto há 21 anos, e estreiei na Comrades em 2001. Foi minha primeira participação. Naquele ano éramos apenas 8 brasileiros participando da Comrades e toda a delegação internacional do evento não chegava a 500 pessoas, talvez, não me lembro ao certo, mas provavelmente menos de 400 pessoas era toda a delegação internacional da prova. E isso foi crescendo ao longo dos anos, em grande parte pelo magnetismo que a prova exerce sobre nós, e ela foi ganhando popularidade no Brasil, a ponto de, a partir de 2007, 2008, o Brasil já começar a enviar para a África do Sul anualmente no mínimo 70 pessoas, e há 2 anos nós nos tornamos, naquele ano, né, de 2018, a segunda maior delegação estrangeira, com 242 inscritos, né? Não quer dizer que todos correram a prova, mas entre os inscritos éramos 242, só perdíamos para o Reino Unido entre as nações estrangeiras, obviamente tirando desse ranking a própria África do Sul, por motivos óbvios, né? E, enfim, aí eu completei minha 10ª Comrades em 2011, me tornando o primeiro brasileiro e latino-americano a conquistar o Green Number, que é o número definitivo de prova, que o Mauri também é um dos merecedores. E hoje eu estou com 16 medalhas de Comrades, ou seja, 16 provas concluídas, e sigo humildemente treinando muito, me dedicando muito e me esforçando para, em mais 4 edições da prova verdadeira, né, não conta virtual, conquistar o Double Green Number, que seriam 20 medalhas, algo que hoje é a minha maior ambição, minha maior meta, meu maior desejo, digamos, nesse segmento esportivo, né? Então, acho que eu pude resumir bem aí a minha trajetória. E sobre a questão de você ter comentado, Vivi, de ser um embaixador, foi uma coisa, vamos dizer assim, foi uma coisa involuntária, né? Porque não partiu de mim, obviamente, mas eu sou bastante amigo de Bruce Fordyce, e Bruce Fordyce é o maior vencedor da história da prova. Ele tem 9 vitórias na Comrades, todas elas na década de 80 e 90, né? Ou seja, de 81 a 88 ele conquistou 8 vitórias em anos consecutivos, e a sua 9ª e última vitória foi no ano de 1990, a ponto de torná-lo disparado a maior lenda, o maior mito dessa prova. Ele é um grande amigo. Em 2008, há 12 anos, eu estava na casa dele, em Johannesburg, e ele, numa conversa informal, acho que a gente estava até tomando café da manhã, porque eu fiquei 2 noites hospedado lá na casa dele. Ele comentou sobre esse programa de embaixadores, que eu desconhecia, porque na ocasião só existiam 3 embaixadores da Comrades, um para os Estados Unidos, um para a Austrália e uma para a França. E ele falou: Nato, pelo seu envolvimento, a sua paixão, a sua dedicação, enfim, uma série de atributos, ele falou: eu vou indicar seu nome para a Comrades Marathon Association, a entidade que organiza a prova, para eles te nomearem embaixador.
E aí, essa conversa ficou ali na informalidade, mas passadas, sei lá, 3, 4 semanas, eu recebo um e-mail da própria organização da prova confirmando a minha nomeação como embaixador, e desde então eu exerço um papel que é um trabalho voluntário, isso é importante dizer, e, enfim, resume-se basicamente em promover a prova, divulgar o evento. Esse próprio momento que eu estou tendo com você agora, Vivi, não deixa de ser um papel do embaixador, porque eu estou, de uma certa forma, divulgando o que é a Comrades, qual é a sua tradição, a sua história, a sua relevância histórica. Podemos comentar também sobre o papel social e filantrópico que ela exerce lá nas comunidades sul-africanas. E tudo isso é um papel do embaixador. Eu faço isso absolutamente de forma voluntária e muito gratificante, por sinal. Dá bastante trabalho, não vou negar, mas é um trabalho que eu gosto muito de exercer, porque ele me completa como ser humano, a ponto de eu sentir que eu, de alguma forma, mesmo que seja com um grãozinho, eu estou contribuindo por uma causa nobre, que é essa causa social, porque a Comrades é uma entidade sem fins lucrativos, e abaixo dela tem uma entidade chamada Amabiribid, que é como se fosse uma holding de seis outras entidades assim, assistenciais, filantrópicas, cada uma num segmento específico, e todas elas não sustentadas 100%, mas assim, com um papel fundamental da Comrades Marathon Association em mantê-las vivas e operantes graças às enormes doações que eles conseguem arrecadar com a realização do evento. Isso é muito legal a gente falar, porque é muito questionado, né, o custo, o valor da inscrição, e uma parte por trás que muitas pessoas não sabem. E o meu objetivo aqui é justamente falar sobre a Comrades, um evento virtual, acabou facilitando que muitas pessoas pudessem participar, né? Muitas pessoas não conheciam, o evento virtual acabou abrindo uma janela para que a gente pudesse falar e mostrar mais sobre o evento, despertar a curiosidade nas pessoas que ainda não conhecem. A minha é uma curiosidade enorme, já fazem pelo menos uns 2, 3 anos que eu estou amadurecendo essa ideia, essa possibilidade de fazer a Comrades, né? Ainda está no sonho, ainda não está realizada, mas acho que quanto mais a gente falar, quanto mais pessoas ouvirem falar, quanto mais pessoas entenderem o que é a prova, mais vai despertar essa vontade, né? Porque conheci uma parte da história, alguns amigos que já foram, eles falam com tanta paixão da prova, mostram os vídeos do evento, não tem como a gente não ficar emocionado e com vontade de participar também. Só que acaba ficando recluso a nós que já estamos aqui nesse mesmo meio. A gente tem que espalhar essa ideia, espalhar esses vídeos da sensação e do que é a prova, né? Até aproveitando o gancho, como você pôs aí na imagem o meu livro, né, 90 quilômetros, está aí a capa do livro, das pessoas que estão nos ouvindo, quem porventura tiver realmente curiosidade, interesse e não conhece a história da prova, e obviamente pessoas que ainda não têm o livro, pode entrar em contato direto comigo, é muito fácil entrar em contato comigo, pode ser pela minha conta no Instagram, Nato Amaral, @NatoAmaral, você me acha fácil e me manda um direct, eu respondo, e aí combino a forma de envio e envio com dedicatória. Sobre isso que você falou, de fato é contagiante, porque é algo que parece meio chavão dizer, mas assim, a Comrades é algo que a pessoa só consegue realmente entender o que tem por trás dela, pisando na África do Sul, entendendo, enxergando aquilo de perto e vivendo aquela emoção. Porque a gente só explicando fica uma coisa meio vaga do que você realmente sentindo aquela vibração, aquela energia, o respeito e a admiração que o povo sul-africano tem pela prova, pelo evento, pelas pessoas que participam, pelas pessoas que têm a coragem de submeter aquele desafio, independentemente de ter concluído ou não, só a pessoa tentar concluir já é um motivo de grande orgulho e admiração do povo sul-africano. Isso é nitidamente visto ao longo do percurso, independentemente da pessoa estar em uma condição de conclusão de prova, ou então numa situação de que ela, porventura, possa ser desclassificada por estourar o tempo limite. Bacana. Nato, no teu livro, tu aborda a história da prova ou você faz relatos das suas participações na prova? As duas coisas e muito mais. Então, resumindo, no livro, assim, eu abordo bastante a história da prova, então eu conto com um certo requinte de detalhes, a origem da prova, como ela começou, a questão da Primeira Guerra Mundial,
existia uma entidade chamada Comrades, e essa entidade, porque a palavra Comrades em inglês, a tradução é camaradas, né? Então eram os camaradas, tipo os companheiros ex-combatentes de guerra. Então essa entidade chamada Comrades, um dos líderes, que é o Mike Clapham, que é o idealizador e fundador da Comrades, ele, nos anos de 1919 e 1920, tentou realizar a prova e não foi permitido pelas autoridades locais, até que em 1921, há 99 anos, ele realizou a primeira edição com 34 participantes e 16 pessoas apenas concluíram os 90 quilômetros do percurso entre as cidades de Pietermaritzburg e Durban, na África do Sul. E aí nasceu, involuntariamente, nasceu a maior ultramaratona do mundo, porque durante algumas décadas o número de corredores não cresceu tanto, de forma tão representativa, mas assim, de 30, 40 anos, principalmente de 30 anos para cá, cresceu de uma forma exponencial a ponto de, no ano 2000, ela ter entrado no Guinness com 23 mil inscritos que teve naquele ano, que foram 75 anos de fundação, ou melhor, desculpa, 75ª edição da prova. Eles tiveram 23 mil e tantos inscritos e se tornou a maior ultramaratona do mundo, oficial, registrada pelo Guinness. Então é uma prova que guarda em si muita história, falando mais do que eu comento no livro. Então a história da prova, sem dúvida, um pouco da minha trajetória, evidentemente. Falo também bastante do Bruce Fordyce, porque ele tem uma relevância histórica e para a prova assim, sem precedentes, o que ele realizou, o que ele realiza até hoje, como sendo um promotor, um incentivador, um encorajador das pessoas que ainda participam do evento. Ele que hoje tem seus 64, 65 anos, algo assim, não me recordo ao certo. Ele ainda participa da prova, Nato? Não mais. A última participação dele foi em 2012, a 30ª. Ele participou pela 30ª e última vez em 2012. E ele falou que talvez, eu tive uma live com ele há 10 dias atrás, ele falou que quando for a realização da 100ª edição, que será em 2026, ele, conforme for a condição de saúde dele, porque ele está com o joelho bastante lesionado, ele tem uma lesão grande, séria no joelho, ele pensa em realizar a prova, mas assim, vai depender das condições que ele tiver daqui 4 anos, daqui 6 anos, né, quando for 2026, que vai ser a 100ª edição. E aí, e só concluindo, desculpa, só um minutinho, só concluindo, aí eu falo também no próprio livro sobre técnicas de treinamento, no que consiste uma preparação para Comrades, pelo menos o que eu considero, de tudo que eu estudei, do que eu li, do que eu aprendi, do que eu pratiquei, o que eu considero aquilo que seja uma condição, ou seja, uma preparação ideal para Comrades, respeitando, obviamente, todas as outras vertentes que podem, porventura, definir diferentes formas de treinamento, de periodização, ou enfim, de preceitos de preparação para uma prova dessa distância, mas assim, eu não sou educador físico, então por isso que eu falo isso com bastante humildade e deixo claro isso no livro. O que eu reporto no livro não é algo que um treinador estaria orientando os seus educandos, mas eu coloco aquilo que eu estudei, o que eu pratiquei e o que eu vi que funciona. Então eu deixo claro bem essa situação. Não é um papel de um treinador, longe disso, porque eu não tenho essa formação. E por fim, no próprio livro eu coloco uma série de exemplos de motivacionais e de técnicas de alcance, de conquista do sucesso, dando como exemplo, isso é interessante, dando como exemplo diversas outras modalidades esportivas, como o tênis, o basquetebol, o voleibol, a vela, o próprio atletismo, entre outras atividades esportivas, o automobilismo. Eu cito uma série de exemplos que invocam algumas características, atributos que eu, na minha visão, que é o que eu reporto no livro, julgo se não essenciais, mas muito importantes para construir um profissional ou um atleta de sucesso. Então, assim, o feedback que eu tenho do livro é enorme, já vendi mais de 2.000 exemplares, então, assim, de fato, é um sucesso tremendo esse livro. Os primeiros 500 exemplares eu vendi em 15 dias após o lançamento, então, realmente, se alguém não gostou do livro, não me disse ainda, porque o que eu tenho de feedback positivo é unânime. Bacana. E bom que você acaba abordando de uma maneira bem geral, para quem ainda não sabe a história, né, da prova, do evento, de corrida de treinamento, eu ainda não li o livro, tá?
Certamente vou ler, porque eu acho que todos os assuntos que são relacionados a esporte, principalmente aquilo que está voltado para a corrida, eu gosto muito de ler, porque o nosso trabalho, até como professor, a gente tem todo um conteúdo teórico, mas a gente tem todo um conteúdo prático que a gente soma para fazer a melhor maneira de atender os nossos alunos, né? Acho que todo o conteúdo soma no nosso trabalho. E eu queria te perguntar algumas coisas, assim, como mais de curiosidade mesmo. Depois eu te libero, Claro. que a gente combinou que não ia te segurar por muito tempo, Não, né? tranquilo, estou à disposição, Vi. Quando você tem feito a prova ano após ano, né? Quando que tu começa a tua planilha específica para a prova de 90 quilômetros? Na verdade, eu costumo eu costumo manter pelo menos como é que eu posso dizer, uma rotina de manutenção, pelo menos grande parte do ano, ou quase o ano todo, exceto quando eu estou treinando especificamente para alguma competição, seja ela uma maratona na distância padrão, os 42, 195, ou seja, uma ultra, ou às vezes até treinando uma meia maratona, como muitas vezes acontece. Mas eu procuro já no mês de dezembro, que ou seja, dezembro do ano anterior à Comrades, eu procuro já manter um volume interessante de corrida, porque é um mês que eu considero muito complicado pela quantidade de eventos sociais, falando em época fora pandemia, tá? É um evento muito complicado pela quantidade de eventos sociais, happy hour, encontros de amigos e tal, somado às festas de fim de ano, de Natal e Ano Novo, que acabam também encorajando, motivando as pessoas a celebrar mais, a comer um pouco mais, a beber um pouquinho mais, de consumir um pouquinho mais de bebida alcoólica, o que acaba prejudicando um pouquinho a dieta. Esse é o ponto que eu estou comentando. Por isso que eu acabo me concentrando em caprichar num volume interessante de treino, para que no dia 1º de janeiro eu já encaixe uma base de treinamento para a Comrades, sendo que o treinamento específico da Comrades, então eu faço uma base entre janeiro e comecinho de março, para que o treinamento específico para a Comrades comece aproximadamente no comecinho de março, de modo que ele tenha 12 semanas de duração. Isso eu explico no livro em detalhes, tá? Mas, resumidamente, ele tem 12 semanas de duração. Pode ser de 8 a 12, mas eu costumo considerar como 12 semanas de duração. É algo que, de novo, eu aprendi, sobretudo nos ensinamentos do Bruce Fordyce, que é o maior campeão, e ele tem essa metodologia de treino que eu passei a aplicar e funciona demais. E aí, nessas 12 semanas, eu procuro manter um treinamento bem específico, voltado para a prova, porque tudo que eu fiz antes é preparação para entrar no treino mais pesado. E os meses de março e abril são os meses de maior volume de treino e, sobretudo, os meses de maior volume dos treinos longos, né? Porque uma coisa é o volume semanal, outra coisa é o volume do treino, que normalmente o longo eu faço no sábado, seja ele em um período ou 2 períodos. E eu chego a um pico de 60 quilômetros, nem 1 metro a mais. Eu já fiz antigamente, há 15, 16, 17 anos atrás, já fiz longo de 70, 72, não faço mais. Já há muitos anos, meu pico não passa de 60 quilômetros. E, curiosamente, neste sábado, agora, 5 dias atrás, eu gravei uma live com a Herda Stein, que é a recordista, campeã e recordista da Comrades 2019. Ela se tornou... que bacana. Então, para quem não assistiu, é importante eu contar essa passagem. Ela se tornou, em 2019, a primeira mulher na história a concluir uma Comrades abaixo de 6 horas, a Comrades no sentido up-run, né, no sentido de subida, porque no sentido de descida já existem 3 mulheres que já conseguiram essa façanha, mas no sentido de subida ela se tornou a primeira na história a fazer em menos de 6 horas a Comrades, ela fez em 5 horas e 58 minutos. E aí, na conversa que eu tive com ela, que demorou praticamente 1 hora, eu perguntei qual é o maior longo do seu período de pico de treinamento para a Comrades. Ela falou 60 quilômetros. Não foi combinado, hein? Não foi combinado. Coincide exatamente com o que o Bruce Fordyce aplica ou aplicava no treinamento dele. E aí, eu já venho aplicando isso há muitos anos. Então, eu acho que é um parâmetro bastante interessante. E quando que eu faço esse treino longo de 60 quilômetros? Aproximadamente 5 semanas antes do dia da prova. No máximo, o mais perto possível vai ser 4 semanas antes, não menos do que 4 semanas antes do dia da prova. Porque, estourando 4 semanas, se eu fizer esse treino de 60 km 4 semanas antes do dia da prova, na semana seguinte, quando faltar 3 semanas, meu volume já vai despencar para 35 ou 30 km, e aí por diante, até chegar nas 2 últimas semanas com um polimento, mas com volume bastante baixo e uma intensidade um pouco maior. Então, eu acabo compensando a baixa de volume com o aumento da intensidade.
o que me dá um equilíbrio tremendo, porque aumenta um pouquinho até a minha velocidade, sem perder condicionamento. E aí eu chego na prova, no bom sentido, tinindo para as minhas condições, tinindo no sentido que eu vou desempenhar o melhor que eu posso desempenhar para aquele período que eu treinei e para a condição que eu tenho de idade, de fisiologia, de biotipo, enfim, de genética. Então, eu acho que é uma receita de muito sucesso e, enfim, recomendo que as pessoas que não têm muita experiência nessa prática de treinamento para provas de ultra longa distância, como é uma Comrades com 90 quilômetros no sentido de descida ou 87 quilômetros quando ela está no sentido de subida, é uma fórmula que eu acho que é bastante certeira e arrisco a recomendar sem muito medo de errar. E eu acabei te perguntando, mesmo sem ler o teu livro, saber a sua história, assim, porque eu já imaginava, a gente vê muitas pessoas rodando um volume, às vezes, muito mais do que precisa, muito exagerado, rodando 80, rodando até praticamente os 90 da prova, e aí chega para fazer a prova exausto, né, essa quilometragem acaba sendo feita muito próximo da prova, sem tempo de recuperação, ou rodando lento demais também, que daí tu, como tu falou, tu baixa a distância que tu corre, mas você aumenta a intensidade, até para não chegar lá tão lento, que a pessoa consiga ter um ritmo de prova bacana. Essa pergunta, é claro que não passa batida por ela, porque é curiosidade, né? Eu acho que soma ao nosso trabalho como treinador também. Além da Conrads, tu faz outras provas no Brasil afora? Maratonas? Sim. Vou te dar um exemplo. O ano passado eu fiz Berlim, em setembro. Foi minha primeira Berlim. Eu já fiz Londres, já fiz 2 vezes Nova York, já fiz a Two Oceans 3 vezes. Já fiz Santiago do Chile, já fiz o desafio do Dunga na Disney, em Orlando. Enfim, amo fazer maratona na distância padrão. E é uma prova que eu acho fantástica também, uma distância incrível. Correu os 42, 195, para mim é emblemático, porque também, igual como a Comrades faz parte da história, né? A prova que começou com os 40 quilômetros, diz a lenda, né? E depois aumentou os 2.195 metros para a rainha da Inglaterra poder ver a chegada. Então, assim, até isso eu conto no livro. Para quem não conhece, essa história é bastante interessante. E, enfim, eu faço o mundo afora. Eu já fiz também inúmeras maratonas pelo Brasil. Gosto da distância da maratona. No Brasil, assim, dentre inúmeras outras que eu já fiz, Uphill, que era, na época, patrocinada pela Mizuno. São Paulo já fiz várias vezes. Já fiz uma maratona, algumas maratonas extintas eu já corri, como a de Blumenau, como a da Nova Bandeirantes, que foi uma maratona única quando inaugurou a nova rodovia dos Bandeirantes aqui em São Paulo. Fiz também uma maratona que existia, que chamava Maratona Trilheira de Ribeirão Pires, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo. E, enfim, já fiz no Recife também, a Maratona das Praias, Blumenau, enfim, uma série de outras. Bacana. Eu gosto. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui. Essa era para ter feito até lá atrás, eu acabei esquecendo de fazer, que eu deixei o papel lá na outra mesa, não levantei. Nessa jornada sua, passando pela Conrads, esses anos todos de crescimento, né, de vivência, como é que está sendo o aumento do número de mulheres praticantes de maratona e de ultramaratona, na tua visão? Essa seta está subindo muito, está estelada? Como é que está? Vivi, vamos lá. Acho que a sua pergunta é super oportuna. Curiosamente, quando eu fui para Berlim no ano passado, quem estreou na Maratona de Berlim, quem estreou correndo pela primeira vez na distância da maratona foi a minha esposa. Eu corri junto com ela o tempo todo. Isso já aproveitando o gancho da sua pergunta, significa também o aumento da participação das mulheres nessas provas. Claro que ela foi em grande parte encorajada por mim para participar da Maratona de Berlim, de uma distância de maratona, mas assim, eu realmente não tenho a estatística para poder te responder com propriedade em relação às maratonas. Eu consigo te responder com certa propriedade em relação a Comrades. E no que diz respeito a Comrades, a participação das mulheres, ela tem oscilado nos últimos anos entre 18% a 25% do efetivo total de inscritos, tá? O que é muito expressivo, considerando o altíssimo grau de dificuldade da prova, sobretudo isso, porque, claro, pelo biotipo, pela condição do homem ser geneticamente com mais força e mais velocidade, é natural que ele tenha uma maior capacidade, na média, eu estou falando numa população geral, né, de se submeter e conseguir concluir um esforço de tamanha envergadura como são os 90 quilômetros com um percurso desafiador como é a Comrades. Mas, assim, a força das mulheres nas provas tem aumentado
de forma bastante expressiva, e para mim é muito gratificante participar de uma Conrads e ver um expressivo número de mulheres correndo ao meu redor e ver o quanto elas são saudadas pelo público que assiste à prova, incentivadas, encorajadas, homenageadas. Assim, é realmente de arrepiar, porque se eu estou em algum trecho da prova, qualquer que seja ele, e tem uma mulher ao meu lado, certeza que essa mulher vai ser muito aplaudida, e eu me sinto orgulhoso disso, porque é a população local realmente incentivando, entendendo e acreditando, reconhecendo que aquela mulher é uma mulher de realmente muita força para enfrentar algo que, na maioria, são os homens que acabam fazendo pela natureza que é a distância da Conrads. Então as mulheres realmente estão de parabéns, e eu acredito que esse número tende a crescer lentamente, obviamente, né? Não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 1, 2, 3 anos, mas assim, lentamente esse número tende a crescer, sem sombra de dúvida, porque eu noto cada vez mais a participação mais expressiva no segmento de corridas de rua. Muito bacana. Eu já li algumas coisas a respeito. Com relação à desistência, as mulheres desistem menos das provas de longa distância do que os homens. Elas são mais persistentes, depois de inscritas e de treinadas, né? O abandono é menor das mulheres. Sim, então, fato. eu estou aí no grupo das meninas que está tentando se arriscar nessas quilometragens um pouco maior, mas a minha distância preferida, sem sombra de dúvidas, quem me conhece sabe, é a maratona, é a prova de asfalto. Já me aventurei em algumas de trilha por aí, alguns barros afora, mas a de asfalto é aquela que brilha mais os olhos, que me agrada mais fazer. Quem sabe, amadurecendo a ideia, nos próximos anos eu esteja por lá, passando por lá também, para vivenciar essa ideia, e vocês todos que fazem a prova conseguem transmitir conversa, né? Basta conversar com alguém que já fez a prova para sentir essa emoção e essa vontade de participar da prova. Então, quero muito te agradecer a participação aqui conosco. Acabei te chamando porque eu apanhei aqui um pouquinho da internet. E eu vou chamar o Mauri de novo para a gente encerrar. E se tu quiser continuar conosco, ou se tu quiser, como eu tinha falado que não ia te segurar por muito tempo, agradecer enormemente a participação. É um prazer enorme te conhecer, falar contigo. Tudo bem. A gente que não pode ficar só de lá, sem dúvida, assim, muito bacana falar contigo e conhecer realmente a história. Não vejo a hora de te conhecer pessoalmente e, sobretudo, de te cumprimentar com um abraço e um beijo, e não um toque de cotovelo. Pois então, a gente não vê a hora de passar tudo isso, né? Eu quero um livro, tá? Depois eu te mando lá uma mensagem, quero receber um livrozinho desse aqui em Santa Catarina. Com prazer, com todo prazer. O Mauri vai voltar agora? Vou voltá-lo aqui para a nossa conversa. Legal. Até aproveitando, Vivi, eu vi que eu estava acompanhando a conversa de vocês. Tá ouvindo, né? Tá. Eu estava acompanhando a conversa de vocês. Tudo indica, de fato, que como essa prova foi cancelada em função da pandemia, do ano que vem vai ser a 95ª edição, que vai coincidir com o ano do centenário. Enfim, como foi na Segunda Guerra Mundial, as provas que não foram realizadas, o dia que voltou, que foi em 1946, voltou com a numeração sequencial desde a última que tinha sido realizada antes da guerra. Então, a tendência é essa mesmo, e obviamente a 100ª edição, que seria em 25, vai ser em 26, porque empurrou um ano todo do calendário. Tomara que tudo normalize, que a gente tenha a edição do ano de 2021, todo mundo podendo viajar tranquilamente, né? Eu entrando aqui, o Nato está escutando? Eu não sei. Pode falar, Mauri. Pois legal, Nato, nós nunca participamos juntos aí, inclusive quero divulgar, eu não sei se ele vai ficar para o outro sábado, 27, né? 27 às 11 da manhã. O Luiz Messes, é isso? Messes? Que tem... Luiz Massim. Luiz Massim. Tem 47 medalhas, aproveitar aí... É uma pessoa fenomenal, já veio no Brasil, e aí estou fazendo uma ponte, ele já conhece, porque eu achei fenomenal aí as lives que o Nato fez, as duas últimas. Então vai fazer dia 27 aí pela manhã, depois eu estou até de ajudar aí. Mas, legal. Nato, isso me ajuda muito, né? Eu sou meio disciplinado, viu? Me chamo assim profissionalmente, de você ter falado que a 95 com o centenário vai ser junto, isso me emocionou. Sempre foi minha questão aí nos grupos, né?
eu coloco, olha, espero que realmente cancela quase isso. E tudo, né, Nato, nós esperamos que a gente tenha uma vacina, Vivian, a tempo. Porque até para fazer a Qualify, hoje nós estávamos conversando, se preparem aí, depois vamos falar disso, né, Nato? Já não deu a informação. Você faz a inscrição aí em setembro até novembro, geralmente, mas cuidado, última inscrição não demorou uma semana, então o ano que vem vai ser de 1 a 2 dias, quem for se inscrever. E não preocupa com essa qualificação, a qualificação geralmente até final de abril, início de maio do outro ano. Que é o que é? É você comprovar que você fez uma maratona até 5 horas. Para você 4 horas e 50. 4 horas. Puxa vida, você não mudou lá, Nato? Tem que botar para 5. Eu estou quebrado. 4 horas e 50. 4 e 50. Você tem que comprovar, mas isso tem até abril. Mas depois... começo de maio, até início de maio, né? Isso. Então, é isso. Esse é um grande detalhe, assim, para poder se inscrever, né? Depois, eu creio que para os teus alunos e mais esse canal que você abriu, Vivian, você vai poder falar mais para o pessoal, você já tem informação. Eu achei muito legal esse canal que você abriu aí e que a gente puder ajudar. Eu quero só falar umas coisas assim que o Nato, como é um estudioso lá da Conrads, eu sou muito entusiasmado pelo país, pela África como um todo. Tem uns detalhes, né, que você perguntou de mulheres aí. As mulheres e os homens negros, quer dizer, os negros e as mulheres só puderam... A Conrads hoje, ela é um fato de união, né? Como o Mandela, que eu digo isso, o Mandela fez isso até com aquele, como é que chama aquele jogo que pega a bola, homem com homem, esqueci aqui, o rugby, né? Ele fez, quem já assistiu o filme, era um jogo de muito mais branco, com coisa, fez aquilo como uma paz, uma união, brigou até com os parceiros dele para trazer, para unificar o país, e não dividir como já era dividido historicamente. A Conrad nasceu em 21, mas ela só permitiu só foi permitido até por pressão em 1975 que mulheres e negros pudessem participar da prova. Muito embora alguns irreverentes, como eu sou, né, teve em 1923, uma mulher correu não oficialmente, participou. Em 35, o primeiro negro participou lá e terminou, tanto é que uma medalha dessas 8 aí leva o nome dele. Então, tem toda uma história assim legal, porque já não pode esconder essa coisa que teve lá, igual recentemente, nos Estados Unidos, todo esse movimento aí antirracismo. Lá é uma coisa, não dá para... A raiz, o alicerce do país são os negros, né? O alicerce são 90%, né, da população, 80%, mais os asiáticos, tal, chega a 90%. Mas conseguiu, a Conrads também é um fato de agregação, porque embora tudo isso, e o Bruce foi também parte disso, porque em um determinado ano ele correu justamente com uma faixa no braço contra o apartheid. O apartheid foi um negócio que dividiu muito o país, histórico, como é aqui no Brasil, muito embora, né, a gente pode dizer que entre aspas, mas tem mas lá foi oficial, né, uma ditadura em cima da divisão social. Então, em 75, que realmente, aquela tua pergunta, as mulheres, eu não sei detalhe aí, e li, mas não gravei, né, qual foi a primeira mulher que venceu. Eu sei que o primeiro negro foi, eu acredito que em 89, o ano que o Bruce não participou, foi o Sanchabalala, né? Sanchabalala, é muito interessante. Lá são 11 idiomas, né? 12 com inglês, muito forte. Tem uma história muito... Como nós temos aqui no Brasil belezas, lá tem belezas fantásticas também. É muito emblemático, porque o que é a África do Sul? Então, a gente vê da África como um todo, o leão, não sei o que, isso faz parte da nossa formação, o leão, a girafa, o hipopótamo.
Então, lá tem tudo isso para você também desmistificar, né? Mas essa coisa tem que ficar assim, eu queria só dizer que esse ponto histórico hoje, você não vê nenhuma diferença, assim, muito embora a pobreza prevaleça a necessidade pelos negros, né? Mas nós estamos aí há 20, o apartheid acabou em 94, com a ascensão do Mandela, que ficou 27 anos. Então não é nada 26 anos. Mas mesmo assim eles estão superando, né? Você não percebe mais isso. Muito embora os mais necessitados, eu não sei como que o Nato vê isso e tal, e eu vou lá, festejo, e talvez não dá tempo de ver. Mas você sente muitos pobres fazendo a corrida, muitos pobres mesmo, sabe? Aquelas pessoas simples que vão lá no dia, isso o pessoal de lá, dorme, não vou dizer em rua, mas em estádio, então tudo isso faz a gente amar mais a África por ter se superado de uma histórica regime de exceção. E esse detalhe, talvez aí da primeira mulher, eu anotei aí, mas não sei, você é que sabe, qual foi o ano que a primeira mulher ganhou a Conrads e vem evoluindo no bom sentido, vem ganhando, Nato, as provas? O primeiro ano de participação oficial, digamos assim, foi em 75 de fato. Porém, como você mesmo comentou, tanto para os negros como para as mulheres, a organização, de forma retroativa, reconheceu aqueles e aquelas que haviam competido, digamos assim, extraoficialmente antes de 1975, que é um gesto muito bacana da prova, porque é importante ressaltar, né, naquele ano de 75, naquela época, eles estavam sob o severo regime de separatista, o racismo, o apartheid, como eles mesmos falam, né? E então foi nobre o gesto de reconhecer retroativamente, e mais do que isso, né, de fazer algumas homenagens, como, por exemplo, a medalha que você mencionou, que hoje é entre 9 e 10 horas, que se chama Robert Michale, que foi o primeiro negro a concluir a prova, e ele concluiu extraoficialmente e depois reconhecido retroativamente como sendo oficialmente um negro que concluiu a prova mesmo antes do ano de 1975. E a medalha leva o nome dele. Então, são algumas histórias que são marcantes e emocionantes que a Comrades faz questão de ressaltar e de reconhecer. Legal, né? Nato é um estudioso aí, você tem que um dia fazer e aplicado. Também disciplinado, né? Como que diz, ele é aplicado. Já me falaram. Mas ele é o gostoso é isso, né? Acho que cada lugar que a gente viaja para... Costumo brincar que... Eu não sei se é viajar para correr ou se é correr para viajar, mas não rodo o mundo afora, estou mais só dentro do nosso paizinho mesmo, mas cada viagem que a gente faz é uma cultura, é uma cidade, são novos amigos que a gente faz, são experiências que são únicas da corrida, né? As pessoas falam, você não faz mais nada além de correr, eu falo, mas eu viajo para correr, gente, é um motivo para passear, é um motivo para conhecer um outro lugar, são culturas, são novas histórias que acho que agregam demais, e a gente acaba estudando, coisa melhor do que estudar geografia e história vivendo, né? Eu acho que é a maneira mais bacana, mais fácil de aprender um pouquinho. Vamos... Também aproveitar o Nato, que está aí com a gente, nós fizemos a superação que tivemos da Covid com o início dessa onda de corridas virtuais, e a Legend Vinícius. Nós até começamos daí eu falei até com o Nato, falei, puxa, vamos fazer essa pulamos e tal, ele falou, vai, de repente, uma segunda-feira, surge a Legends, que foi muito legal, a virtual da Legends, ele foi emblemático na divulgação, e aí o Brasil liderar o número de inscritos, né? Eles é só que a gente fez assim, resolveu continuar com a iniciativa. Até hoje eu fiquei surpreso, assim, Nato, e vive porque emociona essas coisas a gente, né? Para aqueles amigos que eu tenho da Quero, o que é? É um time de alegres corredores, mas eles de Brasília e outras cidades. Mas, assim, o Amigos continuou porque a gente quis, assim, independente de inscrição na Legends, de
de 1 a 90 quilômetros, Nato, como você sabe, mas só quero para a Vivian, né, e os ouvintes aí, ou andar, ou nadar, eu digo, ou subir em árvore, se precisar, qualquer coisa, mas sair de casa e se exercitar. Teve a Mirella e o grupo dela, aí em Porto Belo, Nato, que fizeram canoagem, como é que chama? Havaiana? Aquela. Ótimo, 30 quilômetros. Então, deu uma outra energia e as pessoas se animaram a conhecer, mas foi extraordinário, porque essa que a gente chama, todo mundo é amigo da Kona. A gente resolveu criar assim, um emblema, né, para poder tentar agregar mais, não só pela uma simples amizade. A Conrads em si já é uma amizade, né? Brasileiros vão lá e ficam juntos, compartem. Isso eu quero dizer os novatos. Não é caro, novamente, ir para lá, dá para fazer, ficar em hostel, não é tão simples assim, tem os seus riscos de violência, né? Como aqui a gente tem, mas dá para compartilhar, muitos amigos hoje compartilham para ir para a África do Sul. O ano que vem, nós queremos, não sei, o Nato é o nosso embaixador, nós queremos aí ter uns 500 brasileiros, né, Nato? E o grande desafio, Mauri... E 600 na legenda, né? Então, possível. Mas o grande desafio, falando agora em termos práticos, o grande desafio é que, como todos os brasileiros que estavam inscritos para a edição de 2020, que foi cancelada, mas para os internacionais foi dado o direito, não foi reembolsado, mas foi dado o direito de usar essa mesma inscrição para 2021 ou 2022. Claro que, como 2021 é o ano do centenário, eu acredito que a grande maioria vai optar em usar em 2021 e não em 2022, exceto situações bem particulares. E como é limitado o número de vagas, tanto para os sul-africanos como para os internacionais, não vai ter tanta vaga para atender tanto interessado. Esse é o ponto. Não estou falando de brasileiro, estou falando do mundo inteiro. Eles provavelmente vão limitar de 2.500 a 3.000 pessoas internacionais, sendo que desses 2.500, por exemplo, já tem mais de 2.000 vagas alocadas em função da Conrads 2020. É importante ter esse esclarecimento. Portanto, tocando em miúdos, para uma pessoa que não está inscrita e deseja fazer a Conrads 2021, que é o ano do centenário, quando abrir inscrição, no primeiro dia, no primeiro horário, se é que vai ser por ordem de chegada, tem que se inscrever. Eu digo isso porque talvez, como não está definido, não dá para dizer. Pode ser que eles abram um esquema de sorteio. Todo mundo que está interessado se inscreve, tem uma janela enorme para se inscrever, aí passa um período e eles vão anunciar o resultado do sorteio. Esse é um mecanismo. O outro mecanismo é quem chega primeiro se inscreve e garante. Então, a gente só vai saber disso nos próximos meses, quando a própria Comrades Marathon Association divulgar qual vai ser o critério de alocação de vagas tanto para os internacionais, como para os sul-africanos, como para os novatos também. Bom, eu queria aproveitar, agradecer a Vivi e o Mauri pelo... Muito legal, mas só te dando um break, que você esclareceu uma coisa que é importante para nós e para essa moça que nos está ajudando aí. Não pensei nisso, vai ter poucas vagas. O que eu tinha falado antes, não sei se você viu, era 2 dias, agora vai ser 15 minutos. Sim, são poucas vagas mesmo. Se forem transferidos e a grande maioria optar por fazer o centenário, né? Provavelmente serão pouquíssimas vagas mesmo, então... Mas é isso, Vivi, muito obrigado pelo convite. Mauri, obrigado por fazer também esse convite. O convite, no fundo, eu recebi dos dois. Foi uma honra participar aqui com vocês. Acho que vocês vão continuar mais um pouquinho. Então, eu agradeço aí a poder contribuir um pouquinho aí com algumas informações e um pouquinho da minha paixão e do envolvimento com a prova. E parabéns pela iniciativa aí de aproveitar e usar esse canal para fazer a divulgação e, enfim, para que mais pessoas conheçam e se interessem por essa prova que é realmente cativante. Aqui eu vou me despedindo. Pode falar, Vivi. Muito obrigada pela participação e a gente vai se falando por aí, tá bom? Tá bom, obrigadão. Um beijo, Vivi. Um grande abraço, Mauri. Valeu. Tchau, tchau. Igualmente. E olha, Vivi, porque eu estou vendo agora, são 9h37. A gente conversa, né? Eu agradeço, eu falo muito, sou, em alguns momentos,
até prolixo, mas é assim, eu me animo e... Eu tenho um amigo que diz que eu converso até com os postes quando eu corro, e é verdade. Tem uma prova, contando um pouco, que eu converso com as vacas, né, Glacimar, se tiver aí, que é a BR-135, porque você, lá não tem como a Conrads um monte de gente, de vez em quando tem só vaca. Você vai conversar com quem? Então, olha, agradeço muito. Aí eu acho sobre a Conrads um dia, assim, te dando uma opinião, seria legal, por uma informação mais precisa, o Nato ter aí um momento contigo, que ele é muito, né, organizado nisso aí, tem o livro, e tem outros tantos, o Nilson, tem uma coisa assim de eu nunca ter ido, tomara que tenha a prova do Nilson quanto antes para a gente ir. Tem pessoas maravilhosas nessa questão da Conrads, mesmo o Glacimar aqui, que eu quero que ele vá, mas ele teve um AVC. Hoje eu descobri, por acaso, que um amigo que fez Amigos da Conrads aí, não fez a legenda, mas fez a de Amigos, que é uma coisa só, tem autismo lá de... Então, a gente vai descobrindo que a corrida, ela, como todo esporte, mas no nosso caso a corrida, ela é para superar, né? Seja doenças graves, sejam ou não, seja depressão, angústia, o que for, doenças, como é que a gente chama? Esqueci o nome dessas doenças. E por estender amizades, abraços, né, carinhos, e é tudo isso. Eu corro por isso, eu não corro mais por tempo, graças a Deus. Isso eu deixo para os mais novos aí, tipo a Viviane, correr por tempo. Embora, você veja bem, eu quero te dizer, tem um que é um negro, que é o que correu a maratona mais com a idade, eu acho que ele tinha 80 anos. Ele correu, o Nato não está mais aí, que correu a Conrads, é a pessoa de mais idade, isso deve estar no livro dele. Não é que eu defendo nem nada, mas você pode olhar que eu tenho uma certa origem aí afrodescendente. Tudo é igual, mas é muito importante porque aquele país, a alegria daquela gente, a alegria dependente é muito grande. É como o brasileiro aqui que eles chamam, né? Não é igual porque lá tem a dificuldade da língua. Quem vai lá mas tem que falar, gente. Como diz minha mãe, uma vez ela foi comigo, só para fechar aqui, porque eu conto muito. Mas, Mauri, eu fui ali, ela foi comigo nos Estados Unidos, e pedia, vou falar para ele, um pãozinho. Então, ela estava achando que estava falando em inglês, né? Era um pãozinho. Então, tem que se arriscar. Olha, Vivi, para a gente não se estender muito, se você quiser mais alguma coisa, um grande abraço, estou aqui como um parceiro, com todos os alunos que você tem, nós estamos tão próximos, um dia eu vou aí na nossa querida Florianópolis, que era também um sonho morar aí, sabia? Pelo astral de lugar para se praticar corrida. Gente, eu quero agradecer muito a participação dos meninos aqui comigo, né? O Mauri, parabenizar pelo, o pessoal sempre fala, ele é o embaixador da amizade, da alegria, ele corre com prazer, ele corre com um sorriso, conversa com as vacas, eu converso com todo mundo que passa pelo caminho também. Enquanto eu estou treinando, eu estou cumprimentando todo mundo que passou. E agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui até agora. Né? Eu não consegui ler todos os comentários. Tá? Tem aqui Loucos Runners, lá de Porto Velho, Rondônia, pedindo um abraço. Abraço ao pessoal aqui de Santa Catarina que manteve assistindo conosco até agora. Ao pessoal de Minas que está aqui conosco assistindo até agora também. Tem uma galera aqui de Minas. E vou estender o convite, o Mauri já sabe, está convidado, depois que tudo isso passar, que a gente pudesse se reunir de novo para treinar, para correr. O ano passado eu já fiz a maratona de Curitiba, esse ano mesmo que voltasse, certamente não vou refazê-la, acho que temos que conhecer novas provas, novos percursos, novos caminhos, mas já convidei ele, quando tudo estiver liberado, para vir fazer um treinozinho aqui com a gente, uma prova, se divertir, sorrir, e vocês que estão aí assistindo também, se ainda não correm, se não entendem o que a gente gasta 2 horas conversando sobre corrida, porque a gente já conversou por umas 2, 3 horas mais cedo para tentar se acertar para essa conversa fluir. Sabe as amizades que você vai encontrar, que você vai no caminho, e o quanto isso soma na nossa vida,
felicidade, da alegria, nos afasta das doenças, né? O Maurício citou aqui as doenças psicossomáticas, da depressão, do estresse, da ansiedade, falamos sobre a obesidade, então, principalmente a liberação de endorfina e prazer após uma prova, após um treino. Só quem vive, só quem faz, só quem sente essa emoção para entender. Essa aqui seja a primeira das nossas conversas com histórias de corredores, porque eu adoro ouvir histórias de corredores. Acho que, como eu falei, a vivência que eles têm, o amor que eles têm pela corrida nesses anos todos, acaba somando muito no meu trabalho. E essa é a primeira de muitas. Tomara que a gente tenha outras pessoas querendo conversar e contar suas histórias aqui, e principalmente motivar outras pessoas a iniciar a prática esportiva, não importa se é corrida, se é natação, se é ciclismo, se é dançar, se é pedalar, se é subir em árvore, mas que as pessoas saiam do sofá, deixem esse lado sedentário e pratiquem exercício, buscando sempre qualidade de vida e saúde. Essa é a imagem, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. A gente falou hoje sobre a rainha das maratonas, das ultramaratonas, é a cereja do bolo, é o desejo de todo corredor de longa distância, mas a gente quer incentivar vocês a saírem do sofá, se movimentar. Vocês falam mais alguma coisa? Assim, deixar da minha parte, um abraço a todos esses amigos que compartilharam no Amigos da Condes, e logo na legenda, mas eu não participei tanto. O esforço que teve, a gente esperava 30, 40 pessoas, como diz o Miguel, foi para 250, 260, mas não é isso, foi uma rede, não tem nem que é Mauri, ninguém, essa ideia surgiu do Cracraco, eu, Cracrá, meu irmão Paulão, a Márcia, então agradecer e dizer assim, nós temos que usar a corrida também para fazer ações solidárias. O grupo Quero fez para uma comunidade, vamos dizer, uma instituição lá que cuida de pessoas portadoras de soro positivo, de HIV, com crianças, e lá em Porto Velho o pessoal fez uma ação social arrecadando, né? Um arrecadou, acho que R$4.000, outro 2.000, 3.000, não importa o valor, para ajudar moradores de rua. A gente precisa muito apoiar, usar, além que a corrida nos ensina muito, a felicidade, ajudar o próximo também, que não teve essa oportunidade. Sempre foi meu sonho um dia montar um negócio assim para crianças de rua. A gente não consegue, sonho é sonho. Mas sonho é uma coisa boa, você precisa ter o sonho, né? Quem sabe um dia eu devo ver até, sei lá quanto, né? Que a gente possa, eu gostei bastante de você, assim, tua energia, a gente poder fazer coisas positivas. E conte comigo para tudo. E um abraço. Não faz força, né? Uma pessoa sozinha não tem força, mas todo mundo junto. A minha mãe, talvez lá em Campo Grande esteja ainda, já está meio tarde me escutando. E aí todo o meu grupo de Quero, que é um grupo muito especial, né? Quero, você sabe, né? Grita muito, sabia disso? Tem sempre os pés no chão, Vivi. Bom, não posso falar o terceiro negócio, senão as mulheres batem na gente. Tá? Um abraço. Depois não vai falar? Posso falar? Isso Pode. É o Edinaldo, porque diz Quero, tem mais de uma mulher, não é o meu caso. Tá bom? A mulherada vai brigar e tem razão. Um beijo no seu muito coração. Muito obrigada a todo mundo que participou. Um abraço no coração. Muito obrigada a todo mundo que ficou conosco até agora. Tá? Beijo. E não consegui ler e responder todo mundo, me desculpa. Desculpa de novo pelo atraso lá no começo. A gente acabou estendendo, passando um pouquinho além da 1 hora. Lembrando que a gente começou já 12 minutos atrasados. Gente, muito obrigada a todo mundo. Boa noite. E a gente se encontra por aí nas provas dessas corridas da vida. Até mais.